fumar era prejudicial. Inclusive é por isso que ela topou participar do treinamento. Mas o que ela realmente descobriu apenas por fumar de forma consciente e curiosa foi que fumar tem gosto de fezes. O fato é que ela passou do conhecimento à sabedoria. Ela passou de somente saber que fumar era ruim para ela para realmente sentir em seu corpo que isso era a verdade. Como resultado, o encanto pelo fumo começou a desaparecer. Veja, o córtex pré-frontal, que é a parte mais E esse vídeo será baseado nos conhecimentos do psiquiatra e neurocientista Dr. Judson Brewer. Então, bora começar. O Dr. Judson diz que se lembra muito bem da vez que começou a aprender a meditar. Na ocasião, as instruções eram bem claras. Ele deveria prestar atenção em sua respiração e, caso sua mente começasse a vagar, deveria simplesmente trazê-la de volta. Parecia fácil, não é? No entanto, lá estava ele sentado em silêncio e suando frio em pleno inverno. E não raras vezes chegava até a cochilar, pois segundo ele, aquilo era extremamente desgastante. A instrução que lhe foi passada era realmente simples, mas ele sentia que faltava um elemento-chave. Então ele se perguntava, por que é tão complicado simplesmente prestar atenção? Veja, estudos revelam que, mesmo que tenhamos uma intenção genuína de nos concentrar, seja nos estudos ou numa palestra, por exemplo, em determinado momento, metade de nós se pegará distraído ou sentindo um forte impulso de conferir o feed de alguma rede social. Então, o que na realidade está acontecendo dentro de nós nesse momento? Bom, o que acontece é que estamos engajados em um dos processos de aprendizado mais ancestrais e preservados conhecidos pela ciência. Um processo tão fundamental que é conservado até nos sistemas nervosos mais básicos que já observamos. Esse processo, que é baseado em recompensas, é chamado de reforço positivo ou negativo. Ele funciona assim. Digamos que a gente bate o olho em uma comida que parece deliciosa. Imediatamente, nosso cérebro se liga e pensa: uau, calorias, isso é bom para a sobrevivência. Então a gente come, saboreia e é uma delícia. E se tiver açúcar, então nem se fala. Com isso, o corpo passa uma mensagem direta para o cérebro, que diz mais ou menos assim: não esquece o que você está comendo agora e onde encontrou essa maravilha, hein? Com isso, nós abandonamos essa memória, que é dependente do contexto, e aprendemos a simplesmente replicar o processo na próxima vez. Ou seja, vemos comida, comemos, nos sentimos bem e repetimos. É o clássico gatilho comportamento e recompensa. Parece simples, né? Com o passar do tempo, nosso cérebro, que não é nada bobo, começa a pensar assim: sabe de uma coisa? Isso pode ser útil para mais do que apenas lembrar onde encontrar comida, né? Então, quando você estiver se sentindo meio para baixo, que tal comer algo gostoso para tentar se sentir melhor? E assim, graças ao nosso brilhante cérebro, experimentamos fazer isso e logo aprendemos que se comermos chocolate ou sorvete quando estivermos chateados ou tristes, nos sentiremos melhor. É exatamente o mesmo processo, mas com um gatilho diferente. Em vez de um sinal de fome que vem do nosso estômago, é um sinal emocional de tristeza que dispara o desejo de comer. Imagine, talvez na nossa adolescência nós não éramos tão populares na escola, e ao vermos outros jovens descolados fumando do lado de fora, a gente poderia pensar: ah, eu quero ser descolado também. E assim, muitos de nós começamos a fumar. Aquele personagem da Marlboro não era por acaso. Ele realmente criava o desejo de fumar nas pessoas. Portanto, o processo se torna: veja alguém descolado, fume para se sentir descolado, sinta-se bem e então repita. Ou seja, gatilho, comportamento e recompensa. E toda vez que seguimos esse processo, nós aprendemos a replicá-lo, e assim ele se torna um hábito. Depois que isso acontece, o simples fato de se sentir estressado acaba desencadeando o desejo de fumar um cigarro, caso seja fumante, ou de comer algum doce. Curiosamente, com esses mesmos processos cerebrais, passamos de aprender a sobreviver para literalmente nos matar com esses hábitos. E diga-se de passagem, a obesidade e o tabagismo estão entre as principais causas evitáveis de doenças e mortes pelo mundo. Agora, voltemos àquela questão da dificuldade do Dr. Judson de meditar. E se, em vez de lutarmos com nosso cérebro ou tentarmos forçá-lo a prestar atenção,
nós tirássemos proveito desse processo natural de aprendizado baseado em recompensa, adicionando um pequeno truque. Quer dizer, e se ficássemos super curiosos sobre o que acontece durante o nosso impulso momentâneo? Vou te dar um exemplo. Em seu laboratório, o Dr. Judson e outros pesquisadores investigaram se o treinamento de mindfulness, ou atenção plena, poderia ajudar as pessoas a parar de fumar. Assim, do mesmo modo que ele se esforçava para prestar atenção à sua respiração, elas poderiam forçar a si mesmas a parar de fumar. E o curioso é que a maioria delas já havia tentado fazer isso sem sucesso, uma média de 6 vezes. Então, ao praticarmos a atenção plena, nós deixamos de forçar as coisas e simplesmente nos colocamos numa posição de curiosidade. E durante o experimento, eles até incentivaram os participantes a fumar. Sim, você ouviu certo, eles diziam com essas palavras: vá em frente e fume, só seja genuinamente curioso enquanto estiver fumando. Com isso, algo bastante interessante aconteceu. Por exemplo, um dos participantes disse que, ao fumar com total consciência, ele começou a ficar com nojo, pois percebeu que o cigarro tem cheiro de queijo estragado. Essa pessoa sabia que fumar era prejudicial. Inclusive é por isso que ela topou participar do treinamento. Mas o que ela realmente descobriu apenas por fumar de forma consciente e curiosa foi que fumar tem gosto de fezes. O fato é que ela passou do conhecimento à sabedoria. Ela passou de somente saber que fumar era ruim para ela para realmente sentir em seu corpo que isso era a verdade. Como resultado, o encanto pelo fumo começou a desaparecer. Veja, o córtex pré-frontal, que é a parte mais recente do nosso cérebro em termos evolutivos, compreende intelectualmente que não deveríamos fumar, e por isso ele se esforça para nos ajudar a alterar nosso comportamento, seja parar de fumar ou a resistir àquele segundo, terceiro ou quarto biscoito. Isso é o que é chamado de controle cognitivo. É quando utilizamos nossa capacidade cognitiva para tentar regular nosso comportamento. No entanto, por mais engraçado que possa parecer, essa parte do cérebro é também a primeira a ser desligada quando estamos estressados, o que não é nada útil. Todos nós já experimentamos esse fenômeno. Basta se lembrar da última vez que, por estar cansado ou estressado, acabou tendo comportamentos grosseiros ou desagradáveis com outras pessoas. E não foi por não saber que aquilo era errado, mas sim pelo fato do seu córtex pré-frontal ter se desligado e você ter sido levado a tomar atitudes impensadas e impulsivas. Além disso, quando o córtex pré-frontal é desligado, nós voltamos aos nossos velhos hábitos. É por isso que o desencantamento pelos hábitos nocivos se faz tão importante. Ao perceber o que ganhamos com nossos hábitos, começamos a compreendê-los com mais profundidade em nosso corpo. E isso significa que não precisamos mais nos forçar a exercer controle ou se abster de determinado comportamento. Na verdade, o que acontece é que acabamos perdendo o interesse em praticá-lo. E no fundo, é disso que a atenção plena se trata. Ver claramente o que obtemos quando nos pegamos agindo de determinada maneira, nos desencantar de uma maneira muito visceral e, a partir desse momento de desencantamento, nos fazer abandonar o hábito. Isso não significa que de repente vamos parar de fumar como se fosse mágica. Só significa que à medida que aprendemos a ver com mais clareza os resultados de nossas ações, começamos a desistir de velhos hábitos e a formar novos. O paradoxo aqui é que a atenção plena se resume simplesmente em ter um genuíno interesse em se aproximar e se familiarizar com o que realmente está ocorrendo em nosso corpo e mente no momento presente. Se trata de uma disposição para enfrentar nossa experiência, em vez de tentar fazer desaparecer rapidamente as sensações desagradáveis. E essa disposição para enfrentar nossa experiência é apoiada pela curiosidade, que é intrinsecamente gratificante. Pense nisso, como é sentir curiosidade? É prazeroso, não é? E o que acontece quando ficamos curiosos é que começamos a perceber que os desejos não são nada mais que sensações físicas como suor, tensão e inquietação, e que essas sensações físicas vêm e vão. São pequenas experiências que podemos manejar momento a momento, para que assim possamos evitar ser dominados por um enorme e assustador desejo que nos sufoca. Em outras palavras, quando nos permitimos ser curiosos, nós abandonamos nossos antigos padrões de comportamentos reativos e baseados no medo e simplesmente nos permitimos ser.
nos tornamos cientistas de nós mesmos, antecipando ansiosamente o surgimento das próximas informações. Olha só, isso pode parecer simples demais para afetar um comportamento, mas em um estudo, eles descobriram que treinar a atenção plena era 2 vezes mais eficaz do que a melhor terapia disponível para parar de fumar. Então, de fato, funciona. Além disso, quando eles estudaram o cérebro de meditadores experientes, eles notaram que partes de uma rede neural responsável por processos autorreferenciais, chamada de rede de modo padrão, estavam envolvidas. Uma teoria atual sugere que uma região dessa rede, conhecida como giro cingulado posterior, é ativada não necessariamente pelo desejo em si, mas sim quando somos capturados por ele, ou seja, quando ele nos domina. Em contrapartida, ao nos libertarmos desse processo e adotarmos uma postura de curiosidade e atenção ao que está acontecendo, essa mesma região cerebral se acalma. E diga-se de passagem, essa é uma habilidade que todos nós temos, só precisamos exercitá-la. Se você não fuma ou não come por estresse, talvez quando sentir novamente vontade de checar seu e-mail por tédio, ou quando quiser se distrair no trabalho, ou talvez quando sentir a necessidade de responder impulsivamente aquela mensagem de texto enquanto dirige, veja se consegue utilizar essa habilidade natural. Para isso, basta ficar curioso e prestar atenção ao que está acontecendo em seu corpo e mente naquele momento. Será que é mais uma oportunidade de perpetuar um dos nossos muitos e exaustivos ciclos de hábitos ou de quebrá-lo? Então, em vez de ver mensagens de texto, responder compulsivamente a elas e se sentir um pouquinho melhor, perceba o desejo, sinta a curiosidade, experimente a alegria de resistir e então repita esse processo.